O programa está oficialmente aberto hoje, dia 3 de outubro de 2025. Você está no canal Cuesta Verde, jornalismo de verdade. Você gostaria de ter um bar? Sim, de ser o dono de um boteco? Ou para você que já é do ramo, apenas mudar de endereço? Talvez adquirir mais um estabelecimento gastronômico para o seu império? Bem, o Naldos Bar está à venda. Sim, o meu amigo Naldo quer se aposentar e por isso está vendendo o seu bar. Bar que fica em um ponto privilegiado, na divisa entre Santos e São Vicente, junto aos tambores. Com um detalhe, por se tratar de um estabelecimento tradicional, você estará adquirindo mais do que um bar, estará adquirindo uma história. Logo, entre em contato com o Cuesta que eu faço o meio de campo entre você e o Naldo, ou vá diretamente lá, sendo que o contato do Cuesta e o endereço do Naldos Bar estão na descrição. É isso aí, gente. Vamos aproveitar que o dia está propício para uma geladinha, manhã sabadão. Não sei se terá feijoada, mas o Danap do Naldo tem. E, como sempre, a geladinha continua gelada. Dito isto, livro de oração em mãos, quem não tiver mãos em posição de prece e muito respeito, que respeito é bom e a divindade gosta, página 70, oração ao Senhor. Ó Senhor, é o Cantare, fonte de todas as luzes, de todas as forças, de todas as sabedorias, de todos os amores. Dai-nos a luz, dai-nos a força, dai-nos a sabedoria, dai-nos o amor. Ó Senhor nosso Pai, protegei a terra, planeta do amor. Protegei-nos de todos os males, dai-nos o futuro. Ó Senhor, muito obrigado por nos dar a luz. Agradecemos de coração. E eu peço ao nosso Senhor El Cantare que, por favor, não deixe que injustiça alguma ocorra durante esse programa. Muito obrigado. Ok, gente, hoje estamos dando início a uma nova série sobre a música panfletária brasileira. E a questão de onde sai a necessidade de um programa como esse é da própria direita. Vários CIPACs foram feitos aqui no Brasil, todo mundo sabe, a questão é a luta cultural, é a guerra cultural, temos que lutar no campo cultural. O próprio Olavo de Carvalho fala que está no campo cultural, a disputa é no campo cultural e não político. Só que o pessoal sai falando muito e não sabe da coisa. O Olavo já explicou, nós vamos voltar ao Olavo durante o correr dessa história, mas mesmo o Olavo tendo falado, parece que o pessoal não escutou e a turma não entende bem o que é isso. Que é o quê? É a instrumentalização da cultura. É isso. A cultura deixa de ser a característica de um povo para ser um objeto de propaganda, de imposição da narrativa. A gente precisa entender isso com muito cuidado. Ele sempre lança essas coisas e essas coisas estão se propagando. Eu vou dar um exemplo, por exemplo. Na questão musical, muitos músicos, principalmente, são agentes da esquerda por opção, são agentes voluntários, por falta de inteligência. No Brasil, o músico é levado muito a sério. A gente não pode levar a sério essas pessoas, porque a gente está diante de muito ignorante. E, no caso, eu lembro muito quando surgiu o movimento punk. E surgiram os punks de Brasília, os revoltados de Brasília, né? E punk era aqui do ABC, era os passa-fomes aqui do ABC. Os caras estavam revoltados, os caras estavam passando fome. Cara, o cara tá passando fome, tem que ficar revoltado mesmo. O cara passar fome, der risada, é mandar lá pro Gandhi, lá procurar a turma do Gandhi. Lá pra Bahia, né? A Bahia que tem os filhos de Gandhi. Será que essa turma passa fome lá? É passar, né? Mas a questão é a seguinte. Os punks de Brasília eram tudo filho de embaixador, de diplomata, de deputado, tudo gente endinheirada, os caras montados no dinheiro. E aí tinha uns que cantavam, falavam, eu sou do povo, eu sou um Zé Ninguém, aqui embaixo as leis são diferentes. O cara não é nem do povo, nem um Zé Ninguém, e nunca esteve aqui embaixo. Eu gostaria que ele estivesse aqui embaixo. Ele vê como são as leis realmente aqui embaixo. Porque a ideia desse pessoal era se colocar na condição de um trabalhador,
No caso, trabalhador, quando eles dizem, é operário. Mas isso vale para todos os trabalhadores. Esse pessoal nunca teve que acordar cedo, pegar um ônibus lotado, um trem lotado, metrô lotado para ir para o trabalho, voltar 6 horas para casa tudo lotado, fedendo, cara com fome, sabe? Durante a semana, tentar economizar um puto por dia para tomar uma cerveja a mais no final de semana. O cara nunca teve que passar por isso. Eu não estou dizendo que a condição dele de músico não é um trabalho, mas mesmo assim é um trabalho, mas não é a realidade dos músicos que estão aqui embaixo. Eu frequento muito boteco aí, e eu vejo o cara, quantas vezes eu vejo o cara tocando uma música que o cara detesta, para agradar um pessoal que não está nem aí para a música ali. Tá todo mundo bebendo, rindo alto, falando besteira, falando um monte de asneira, não está nem ligando. E aí quando o cara vem tocar um rock para agradar o lado de cá, aí o pessoal lá, aí começa a prestar atenção, aí baixa o cramunhão nos caras. Quero ouvir minha música, pô, vai tocar, quero, não sei o quê. Aí quando vem tocar um pra cá, um rock, aí não quer ouvir. Quer ouvir, aí eles começam a prestar atenção na música. Não, aqui embaixo os dois são diferentes, velho. Tudo é diferente aqui embaixo. Só que o cara começa a cantar isso e isso começa a ser repetido. Isso entra no vocabulário popular, isso entra na linguagem. Mas vamos discutir um pouco mais disso na sequência da coisa. Todavia, vamos ao livro A Era dos Festivais, de Zusa Homem de Melo. Sim, esse trecho aqui eu estou trazendo do livro dele, que eu comecei a ler sobre os festivais, e uma hora ele teve uma recaída, acho que assim, obrigatória, porque ele teve que explicar a questão da nhaca esquerdista dentro do festival, de quando o festival deixou de ser um festival musical para virar um programa do TRE. Vamos lá. Todavia, vamos ao livro A Era dos Festivais, de Zusa Homem de Melo, mais especificamente para o trecho em que ele disse que vale a pena um recuo no tempo para descrever como se deu essa interferência decisiva na música popular brasileira, em que a forma musical e poética da bossa nova, decantada pelo seu bom gosto, sofreu uma mudança de rumo sonoro e temática. Aqui eu quero falar bossa nova, isso é na opinião dele. Bossa nova para mim é uma porcaria, é um lixo de música tão ruim quanto pagode, funk e sertanejo. Para mim, estou no mesmo nível, é música para quem não entende de música. É gente que não sabe cantar, cantando para quem não sabe ouvir. É lixo do mesmo jeito. Sim, esse é o momento em que ela migrou da arte para a panfletagem, de quando ela deixou de ser uma interpretação da realidade para se tornar uma imposição de uma narrativa esquerdista, no caso. Voltando, todavia, foi dado um verdadeiro pontapé no lirismo romântico e um abraço de beijo e tudo na ideologia de conteúdo político, de esquerda. Nos anos 1950, a atividade teatral em São Paulo tinha se desenvolvido a partir do modelo do TBC, o Teatro Brasileiro de Comédia, com impulso de diretores italianos, franceses e belgas e, por isso mesmo, dotados de uma visão europeia quanto à imposição cultural. Nota, à época, o teatro europeu já era influenciado pela visão esquerdista de alguns autores, como a de Bertolt Brecht. Bertolt Brecht, que escreveu em parceria com o compositor Kurt Weill o musical A Ópera dos Três Vinténs, que foi lançada no Brasil com o infame nome de Ópera do Malandro. Nós vamos voltar a isso mais para frente. Que se baseia no conceito do Lumpenproletariat, o Farroupilha, que supostamente foi desenvolvido por Karl Marx. Supostamente, que a gente sabe que não foi. Karl Marx era um idiota, era um inútil, que surrupiava as coisas dos outros, você ia falando que era ele. O próprio Olavo falou, ele nunca gostou do Lumpenproletariat. Depois vocês vão ver o que é exatamente, porque o Lumpenproletariat era das classes baixas, do Farroupilha, o mal vestido. Karl Marx sempre andava na estica, gostava de comer do bom e do melhor, gostava de comer até a empregada da irmã dele, né? Mas aí, o que acontece? Ele
trouxe ele é a gênese da esquerda, que é essa repetição de argumento. Essa repetição de argumento, ela é proposital, ela é feita com a intenção de gerar o bando. É como o fantoche do ladrão, como quando o fantoche do ladrão foi eleito prefeito de São Paulo. Não, olha só, o fantoche do ladrão ser eleito prefeito de São Paulo, cidade mais importante do país. Não é à toa que o país está nessa crise. A cidade mais importante elege o fantoche do ladrão, que dirá o resto. E aí ele vem com a tal da faixa de bicicleta, faixa para bicicleta, ó. Ninguém nem mais anda de bicicleta, nem sabe mais de bicicleta. A questão é a seguinte, à época, quem se posicionava contra, que isso era uma sandice, eles viam aquele argumento, você é a favor do carro, você advoga a favor do carro, quem é que é a favor de um objeto inanimado? Quem é que é contra ou a favor de um objeto inanimado? O carro é até bom, eu sou contra o mau uso do carro, quando o cara que não sabe beber pega o carro e mata uma família, aí eu sou contra. Então eles ficam repetindo essas lorotas aí. É que nem droga. Você é contra as drogas? Não, eu não sou contra a droga. Você precisa da droga para produzir remédio. A diferença entre o remédio e o veneno se dá na dosagem da droga. Mas precisa ter a droga para ter remédio. Eu sou contra o uso da droga como alucinógeno. Essa semana até eu estava vendo uma matéria sobre a MTV, a queda da MTV. A MTV, por exemplo, que servia, aí estou falando dos agentes de esquerda, era um órgão propagador de panfletagem esquerdista, vivia falando de legalização das drogas. Botava gente drogada para apresentar programa, falava como se o uso da droga, a liberação da droga fosse uma libertação, quando a droga é uma escravização. Eles não mostravam as merdas que esses caras viviam. O cara noiado lá, o cara tendo aquelas crises de abstinência debaixo da cama, gritando lá com medo de alguém entrar para matar. Eles não mostravam o lado nefasto da coisa. Que o drogado, ele vira um escravo do traficante. Isso daí eles não mostravam. Mas vendiam com uma forma de libertação. Acabou essa porcaria aí. Eu gostava de ver, era pra Jó, tinha coisa legal, mas do outro lado, é aquilo lá. Esse é o uso cultural da coisa. A MTV foi instrumentalizada para isso. E eles falam essas coisas sem ter noção, essas coisas. Porque eles viram, as lideranças viram que você pode falar as maiores besteiras do mundo, contanto que ela seja repetida, ela forma bando. É igual as feministas falam sobre os machistas, os machos. Os machistas não passarão. Passarão do quê? Vão passar um passarão de ano? Não vão passar para o outro lado da rua? Até hoje eu não sei do que merda que elas estão falando, nem elas sabem. Mas isso daí é o quê? É linguagem de bando. Eles contaminam a linguagem com isso e formam o bando. Como se estivessem todos do mesmo lado. Isso é guerra cultural. Aprendam, conservadores. Mas vamos voltar para o texto, que a coisa começa a ficar mais interessante. Em 9 de fevereiro de 2013, no Diário do Comércio, publicado foi o artigo de autoria de Olavo de Carvalho, ao cunhado de A Luta de Classes no Brasil, lendo-se que a luta de classes no Brasil não é entre operários e patrões. Antes de seguir, vamos entender que esse conflito entre operário e patrão não funciona pelo simples fato de ser uma falácia, dado que nem todo mundo nasceu para ser um líder. Tanto é que se tem a figura do macho alfa e o macho furtivo, ou macho beta. O macho alfa escolhe a sua fêmea e o furtivo fica com o que sobrar, se o que sobrar quiser dar para ele. Então, no momento em que de dentro dessa cena sai o operário, se abre um vácuo para um novo ator. E quem é esse ator? Me pergunta Miriam Big Pig. Com a palavra o professor Olavo de Carvalho. Todavia os comunistas excluídos irremediavelmente da alta cultura e não tendo a menor ideia de que são vítimas de si mesmos, encontram no ódio projetivo à sociedade o alívio de uma culpa recalcada no mais fundo do seu inconsciente. Sentem por isso uma afinidade instintiva com os bandidos, drogados, narcotraficantes, prostitutas, prostitutos
e outros marginais. Sim, como eles não encontram eco no trabalhador, na classe média, na classe baixa, eles têm que ir atrás dos inimigos da sociedade, que são os bandidos. E aí esse sim se torna o farroupilha, o lumpen proletariat deles. E eles começam a criar essa coisa de defender o bandido. O bandido não é ele é uma vítima da sociedade. O bandido é um objeto de estabilização social. Eles veem o bandido como se fosse um objeto de estabilização social. Não. Aí você pega a Ópera do Malandro, a Ópera dos Três Vinténs, do Mike the Knife, o Faco, Navalha, que é um bandidão. E eles começam a glamourizar a bandidagem. Eles criam uma glamourização. O bandido ele sai do posto de um pária da sociedade para ser um herói, porque ele é uma vítima. Ele está do seu lado, ele está tirando o que é seu, está estuprando a sua mulher, estuprando a sua filha, roubando tênis, dando um tiro no seu filho por causa de uma bicicleta, por causa de um tênis, mas ele faz isso porque ele está do seu lado, gente. Ele está do seu lado. Eu lembro uma vez eu estava andando lá em São Vicente, cara. E a prefeitura de São Vicente colocou na Praia do Tararé uma iluminação nova, mais bonita. E aí veio a moça da prefeitura fazer uma pesquisa comigo. Ô, Matheus, é o senhor. Sabe que o Matheus, que todo mundo me chama o Matheus, é força de expressão. Ô, senhor, posso fazer uma entrevista com o senhor? Tá, tudo bem. O senhor está achando da iluminação? Gostei. E qual que é a vantagem? A vantagem é que agora você olha pra cá, você vê a cara do bandido, meu. Você sabe que o cara tá te assaltando, o cara mete a arma na tua cara, aquela arma brilhante, né? Você vai pra, ô, meu, como é que tá a família? Ah, meu, a família tá bem, tá esperando só eu levar o seu dinheiro pra casa, mas tá tudo bem. Ah, meu, mas é isso. Eles criaram essa coisa de glamourizar o mal. Só que, mesmo isso... e só mais um detalhe. Isso é pensado por quê? Isso não é... o cara acordou e falou, vamos glamourizar o bandido. Isso não. Eles colocam o bandido como excluído. Qual que é o problema da exclusão? A má distribuição de renda. A má distribuição de renda gera a exclusão. Ou seja, o cara virou bandido por causa da má distribuição de renda. E o que nós fazemos com isso? Nós temos que fazer a boa distribuição de renda. Como é que se faz? Através dos impostos, metendo a mão no bolso de todo mundo. E aí eles só vão meter a mão no bolso dos ricos, super ricos. Só que ele mete a mão no bolso do rico e vem estourar onde? Na classe média. Porque o cara não vai querer abrir mão do padrão de vida dele, e não tem, como eu também, e na classe média não tenho que abrir mão do meu padrão de vida por causa de outro. A pessoa não quer abrir mão do seu padrão de vida. O que eles tinham que fazer era o quê? Transformar o Brasil num polo produtor de riqueza. Cortar impostos. Corta imposto e não enche mais o saco de ninguém. Corta a lei, deixa o mercado, que o mercado se autorregula e absorve toda essa massa aí. E só vai ser bandido quem quer. E aí, nós chegamos no outro ponto, que mesmo com toda essa instrumentalização da linguagem, de querer implantar uma linguagem, eles acabam batendo na trave. Por quê? Porque ninguém gosta de bandido. O cara tem um celular, o cara vai roubar o celular para tomar uma cervejinha aí, o cara vai roubar o cidadão. O cidadão não quer que leve o celular dele. Compra outro. Às vezes, quanto custa o celular, meu? Quanto custa o celular? Um smartphone? Não é nem celular, é um smartphone, porque esse computador todo mundo carrega. Quanto custa? O cara está roubando o smartphone do cara e o cara ainda está pagando prestação daquilo. Ninguém gosta de bandido. E aí eles batem na trave, por quê? Porque, por exemplo, eles vão para a cultura. Eles vão instrumentalizar a cultura, usar para panfletagem. E a maior bola na trave deles, qual que foi? Tropa de Elite. Que eles fizeram para demonizar a ação da polícia. Só que o povo não gosta de bandido, o povo adorou aquela figura do Capitão Nascimento descendo tapa na cara do marginal, que o marginal, quando entra na casa das pessoas, estoca o terror. Estoca o terror. Chama o dono da casa, o trabalhador, foi do filho dele de vagabundo, passa a mão na bunda da mulher, estoca o terror. Passa a mão na bunda da mulher, o cara dá tapa na cara do filho, na frente do pai, estoca o terror.
E o povo não gosta disso. Ninguém gosta. E aí veio o Capitão Nascimento desse tapa na cara dos bandidos. A turma adorou, bicho. E que eles queriam demonizar. Falaram, olha como a polícia é. E o efeito foi contrário. Até o cara fez o Capitão Nascimento, que é um idiota aí, um babaca aí. É defensor disso daí. Defensor de bandido, de droga, dessas coisas aí. É contra os anistiados, que não roubaram ninguém, só estavam lá protestando. Anistiado pode ficar preso. Agora bandido só que ele é uma vítima. Ele está do seu lado. Ele está te roubando pro seu bem. Só for dizer isso, que o cara está te roubando pro seu bem. Durma-se com um barulho desse, né? E por aqui eu encerro o programa de hoje. Então vamos para a hora de passar o chapéu, que é a hora que eu mais gosto, é a hora que vocês mais gostam também, que é a hora em que eu ganho uma graninha. Vamos para a descrição do programa, onde eu estou disponibilizando os métodos de arrecadação de fundo por via direta e via indireta. E aqui falando da guerra cultural, isso aqui é guerra cultural, que menino veste azul e menina veste rosa. Aqui é guerra cultural, por quê? Seria um livro conservador, é um livro conservador, por quê? Porque ele não tem afetação. É um livro normal para a pessoa ler, não é para ficar enfiando ideia de rico no rabo das pessoas. Isso aqui, ó, menino veste azul e menina veste rosa. Isso aqui, ó, é também para os esquerdistas, porque as lideranças da esquerda, na casa deles, eles são tudo conservador, velho. Tudo conservador. Menino veste azul, menina veste rosa. Mulher do cara é prendada e do lar. Ele não quer uma piriguete lá, não. Ele não quer, ele quer uma mulher prendada e do lar. Uma mulher que cuida bem dele, dos filhos dele. Ele não deixa entrar droga. Nem comida trans entra lá. Ok? Então você que é esse líder da esquerda, ó, seu filho aí. Na sequência, ao meu outro livro aqui, A Saga de Kid Winchester, para os adultos, muito bom este, e o curso Fundamentos do Exorcismo, para você que quer pôr o Satanás para fora de casa. E aí vamos para a arrecadação de fundos por via direta, o apoia-se do blog O Mochileiro Místico, o Pix para você já fazer a sua doação, e o PayPal para os acólitos do estrangeiro, hein, gente? Vamos fazer doação para ajudar o Cuesta, para a gente seguir nessa cruzada aqui, para salvar o Brasil. Salvar como? Tem que bater pela direita. A direita tem que começar a agir. Nós temos que fazer produções culturais como esses meus livros. Eu lancei um livro novo aqui, A Noite das Intrusas ou O Retorno de Zé Jedi. Está à venda em todas as livrarias do mundo, gente. Isso é guerra cultural. É um livro de história sem afetação. Tem uma alfinetadinha aqui ali na esquerda, mas é sem afetação. Aí, como eu falei, aos métodos de arrecadação de fundo, Pix é o principal para você nos ajudar. E aí vamos para a Boutique do Cuesta, link da Boutique do Cuesta, onde você pode comprar sua beca de conservador. E aí o link de Com Letras de Mateus, meu álbum de rock em parceria com meu amigo Renato Pop. E aí tem o contato do Cuesta, para você mandar suas dúvidas, sugestões de pauta, pedir o contato do Naldo. E aí tem o link do grupo do Cuesta no X, o Právida Conservador, e o grupo do Cuesta no WhatsApp. Como sempre, entre no WhatsApp, que é o nosso canal mais curto, mais estreito de comunicação. Ok, gente? E aí tem Naldos Bar, o ponto de encontro dos acólitos, aí para você lá tomar a sua geladinha, para você que quer empreender, conhecê-lo, o endereço está aí. E atenção, próximo evento, atenção, Denilson, todos os carros. Próximo evento, regras para erradicar os radicais. Batalha Cultural, no sábado, dia 4 de outubro de 2025, às 6 horas da tarde, no sábado, dia 4 de outubro de 2025, às 6 horas, 8 horas da tarde, regras para erradicar os radicais, Batalha Cultural, é praticamente uma sequência do programa de hoje. Dito isso, quero agradecer a todos vocês que me acompanharam e até a próxima. Bye!